Quase 1 milhão de pessoas aguardam ansiosamente pela chegada de outubro. E quando o mês se aproxima, malas feitas, passagens compradas, hospedagem reservada. Tudo pronto para a Oktoberfest, a festa alemã mais esperada das Américas. O evento, que segue os padrões da Oktoberfest, realizada em Munique, na Alemanha, aqui no Brasil acontece em Blumenau, no estado de Santa Catarina. A versão blumenauense surgiu do desejo do povo daqui de mostrar que as tradições germânicas ainda correm nas veias de quem vive nessa cidade. E esse objetivo foi mesmo alcançado. A Oktoberfest brasileira já é considerada a segunda maior festa alemã do mundo e conta com a presença de turistas vindos de todo o Brasil, além de estrangeiros. Durante 18 dias, a Oktoberfest oferece diversão para todos os públicos, a começar pelo desfile que acontece na rua 15 de novembro, no centro da cidade. Na abertura do desfile, homens e mulheres caracterizados carregam as bandeiras do Brasil, da Alemanha, de Santa Catarina, de Blumenau e, claro, a bandeira da Oktoberfest. Entre os diversos carros alegóricos decorados com flores de todas as cores, está o carro cervejaria móvel que serve chopp ao público presente. Como na festa que acontece na Alemanha, aqui a cerveja também é um item indispensável. Enquanto a banda toca, crianças enchem os olhos dos presentes com belas coreografias. Tem a dança das crianças e também a das meninas da melhor idade, que ainda transbordam energia quando o assunto é Oktoberfest. A cada minuto, uma nova curiosidade. Veja só essa bicicleta gigantesca que carrega inúmeros ocupantes. Agora preste atenção neste carro um tanto estranho. Tem até um gira-gira no teto. Este outro carro carrega um barco viking. É um verdadeiro espetáculo de tradição, cores, beldades e muita alegria. Quando a noite cai, é hora de partir para a Vila Germânica, onde a grande festa alemã acontece. Folclore e memória são características encontradas em cada canto dos pavilhões daqui. Preste atenção nas casinhas em estilo alemão onde funcionam todos os comércios do local. A maior parte das pessoas que circula pela Oktoberfest veste o traje típico alemão. Isso porque quem segue esse padrão tem entrada franca no evento. Aqui também encontramos a cultura germânica na música, na dança, na deliciosa culinária e, claro, no chopp, que parece brotar de bicas naturais pela abundância. São cerca de 700 mil litros de chopp consumidos em cada edição da Oktoberfest, sem contar as garrafas de cervejas importadas. Aqui os restaurantes servem pratos típicos de origem alemã, sanduíches, salgados e essa batata assada irresistível. Vocês de todo o Brasil, não deixem de vir ao Oktoberfest em Blumenau. Vocês vão ter o prazer de conhecer uma festa maravilhosa, animada e desfrutar de uma gastronomia super interessante, bem típica aqui da região sul e da Alemanha. Nos palcos da Oktoberfest, grupos folclóricos de dança e música germânica também fazem a festa durante todos os dias do evento. Entre os grupos que aqui se apresentam, o maior destaque é a Banda Cavalinho, que mistura a linha germânica tradicional e forte sotaque alemão com um estilo moderno e alegremente brasileiro.
É um prazer muito grande fazer parte dessa festa. Esse ano já é a 6ª vez que a gente está aqui. A gente está feliz aqui em Blumenau, a gente já conhecia a festa do ano passado, a comida está muito boa, até melhor do que do ano passado, achei bem interessante, bem boa a festa mesmo. Vamos beber, né? Fazer o quê? Na festa da cerveja, o público também fica eufórico com o concurso Shopping Metro. Homens e mulheres podem participar da competição, basta ter mais de 18 anos. E quem assiste, vibra junto, torce junto. Um concurso de beleza elege a realeza da Oktoberfest. Nele são eleitas 2 princesas e uma rainha. A festa tem também um espaço especial para crianças. Aqui no Kinderplatz, a garotada se diverte no pula-pula, tobogã, piscina de bolinhas, parede de escalada, games e muito mais. A gente está achando a festa muito boa. Não é a primeira vez que a gente vem, já fomos na de Munique há 2 anos atrás. É muito gostoso mesmo estar no Oktoberfest. Mas a Oktoberfest é só um dos atrativos encontrados em Blumenau. Além de se divertir, aqui o turista se deslumbra com a riqueza histórica e arquitetônica da cidade, que ainda preserva as tradições alemãs trazidas pelos colonizadores há 160 anos. Antes de receber o nome que carrega, esta cidade era habitada quase que somente por índios, até que em 1850, o filósofo alemão Dr. Hermann Bruno Otto Blumenau recebeu uma área de terras de 2 léguas por parte do governo provincial, onde deu início a uma colônia agrícola com imigrantes europeus. Foram eles que deram início à cidade, que hoje é chamada Blumenau, por causa do sobrenome do filósofo. Depois desses, muitos outros imigrantes alemães atravessaram o Atlântico para povoar essa região. Daí a forte influência daquele país nesse local. A prefeitura da cidade está instalada no lugar onde funcionava a sede da antiga estação ferroviária. A arquitetura daqui é inspirada nas edificações do período colonial. Bem em frente ao prédio está a primeira locomotiva de Blumenau, importada da Alemanha em 1908. Por seu apito lembrar o pio do macuco e pela descarga de sua caldeira parecer com um som produzido pelas asas da mesma ave, a locomotiva foi apelidada com o nome do pássaro. Outro prédio que merece destaque em Blumenau é o do Teatro Carlos Gomes. Repare na bela fonte que recepciona o público. Na entrada do teatro, a escultura de um maestro e outra de um índio também dão as boas-vindas a quem chega aqui. O Teatro Carlos Gomes é uma entidade cultural sem fins lucrativos que incentiva a prática e o desenvolvimento da cultura e das artes. E a história de Blumenau ainda é guardada com muita cautela em diversos museus que cercam a cidade, entre eles o Museu da Família Colonial. O museu, que guarda a cultura material de famílias blumenauenses, foi criado em 1967. Ele é composto por 3 casas tombadas pelo patrimônio histórico do estado de Santa Catarina, como a mais antiga residência da região, onde morou em 1858 o imigrante, secretário e guarda-livros do fundador da colônia. Na sala de jantar de uma das casas do complexo, móveis de madeira, louças para chá da tarde, quadros, relógios, tudo intacto, como na época em que chegaram aqui. Em um dos quartos, o que chama a atenção é esta cadeira de balanço, este pinico e a bacia de escalda-pés, itens bem característicos daquele tempo. Óculos e algumas joias usadas por essas pessoas também estão em exposição. E não acaba por aí. No Museu da Família Colonial, ainda encontramos a história da evolução da indústria têxtil na região.
Entrar no Museu da Família Colonial é visitar um pouco da história dos imigrantes que aqui viveram no século XIX. E este museu, que é um complexo constituído de 3 casas, a primeira delas é de 1860, pertenceu ao sobrinho neto do Dr. Blumenau. A segunda casa é de 1858 e ali viveu Hermann Vandenborg, o vice-diretor da colônia. E esta casa, como a primeira, são doações feitas pela comunidade. Numa terceira casa, que é do início do século XX, o visitante tem a oportunidade de conhecer salas temáticas. Eu sou mais aficionado por ferramentas e peças, como eu estou encontrando aqui, também indígenas, que são belíssimas. E acho tudo muito interessante. Outro museu que colabora com a preservação da história desta cidade é o Museu de Hábitos e Costumes, que expõe cerca de 5.000 objetos, antes guardados em 75 malas por uma moradora da região. Além das vestes, malas, chapéus, leques, louças e pratarias também estão expostos aqui. Outras 2 salas são destinadas somente aos brinquedos usados pelas crianças daquele período. O Museu de Hábitos e Costumes ele foi inaugurado em 2010 e é o resultado da doação de um acervo de um particular, da senhora Ellen Fomer, que ao longo dos anos foi reunindo diversos materiais que ela ia recolhendo das pessoas na medida que iam falecendo ou visitando as pessoas, e ela foi guardando esse acervo numa mala, aliás, em várias malas. Ao todo foram 75 malas. À medida que se abriram as malas, foram se revelando as histórias e o contexto desse museu. Outra parada obrigatória nesta cidade espetacular é o Museu do Cristal, que funciona junto à Glass Park, uma tradicional fábrica de cristais. Aqui o visitante conhece a história do cristal e o processo de fabricação desse nobre produto. Cerca de 100 visitantes passam por aqui todos os dias para conhecerem esses fornos de mistura utilizados para dar forma ao cristal. E o resultado são esses bonecos, motocicletas, aves, castiçais, copos, taças e muitos outros objetos em cristal dos mais variados formatos, tamanhos e cores. Estamos aqui há 30 anos desenvolvendo esse trabalho e a fábrica é basicamente também uma réplica da de Murano. Por quê? Porque todo o nosso conhecimento, nossos equipamentos, matérias-primas vêm de lá, a história vem de lá. E aqui é uma fábrica familiar, a nossa produção é totalmente artesanal, os nossos videiros trabalham com as mãos, você pode observar que não existe máquina. Nós temos aqui o Museu do Cristal também, que conta a história desde 1500 até os dias de hoje. Depois de conhecer o Museu do Cristal, seguimos agora para outro museu que não poderia faltar na terra da Oktoberfest, o Museu da Cerveja. No local, um espaço é reservado aos anúncios de todas as edições da Oktoberfest realizadas até agora. Em outra ala é possível conhecer antigas maquinárias antes utilizadas para a fabricação da cerveja. Além de um gráfico que mostra o passo a passo da produção da bebida. Por falar em cerveja, que
Que tal conhecer todo o processo de fabricação da bebida nos dias de hoje? O programa de viagens visita agora a Beerland, uma das maiores cervejarias de Blumenau. O nome Beerland quer dizer terra da cerveja, e não seria para menos. As imagens que acabamos de assistir mostram que os produtores daqui têm talento, técnica e muita habilidade para desenvolverem as mais saborosas cervejas da região. A Beerland ela surgiu em dezembro de 2003 e desde então ela vem fabricando e inovando na produção de variados tipos de cerveja. Há 8 anos nós participamos da Oktoberfest. Aqui é possível comprar para viagem ou degustar na hora, até porque é quase impossível resistir. Mas além da Beerland, ainda há outros pontos da cidade que o turista não pode deixar de visitar ao chegar em Blumenau. Um passeio pela 15 de novembro, onde acontece o desfile da Oktoberfest que vimos no início desta matéria, é primordial. É aqui nesta rua que nativos e turistas encontram lazer. Em toda a sua extensão, há comércios, bares e restaurantes lotados de gente bonita. Aqui também apreciamos as mais belas construções em estilo enxaimel. A Catedral de São Paulo Apóstolo, a mais tradicional da cidade, também deve ser visitada. O templo, inaugurado em meados dos anos 50, foi construído com pedras de granito vermelho e belos vitrais coloridos. Do lado de fora da igreja, a torre que carrega os 3 sinos eletrônicos tem 45 metros de altura. O relógio de 1930 foi importado da Alemanha. Na entrada principal da catedral, que é um dos cartões postais da cidade, estão as esculturas da Nossa Senhora e São José, do Cristo crucificado e do Cordeiro Pascal. E lógico, estando nesta cidade, não poderíamos deixar de conhecer também o Marco da Paz, o local que celebra o centenário do Rotary Club de Blumenau. A circunferência de 2 metros de diâmetro, com as formas do globo terrestre, é suspensa por 2 mãos abertas, uma imagem que simboliza a união de todos os povos da Terra. Finalizamos nosso passeio por Blumenau com uma passadinha nesta feira de artesanato para levar daqui as melhores lembranças dessa viagem perfeita. Aqui encontramos os mais diversos produtos artesanais, como bonecas, louças, enfeites, os tradicionais chapéus e as famosas tiaras floridas usadas pelo povo daqui. E para deixar essas memórias ainda mais doces, fazemos agora umas comprinhas na Bonbonnière Orion. Inaugurada em 1958, a Orion é tradição em chocolates na cidade de Blumenau. Aqui encontramos essas delícias em todos os tipos e tamanhos. São chocolates excelentes para presentear e melhor ainda para degustar. Com a Oktoberfest encerrada, os principais pontos turísticos de Blumenau visitados e as lembrancinhas e chocolates comprados, podemos fechar nossas malas e voltar para casa com a satisfação de termos realizado uma viagem incrível, um passeio que rendeu diversão e aprendizado e que, sem dúvida, vai deixar muita saudade. Todos a cantar.